Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos mais importantes desta sexta-feira, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Roberto Mota, Cristiano Beraldo e Luiz Felipe Dávila. O setor público consolidado, o formado por União, os estados, os municípios e também as estatais, acabou registrando um déficit primário de 21 bilhões de reais em julho. Esse relatório do Banco Central traz todas as informações. O resultado é formado pelo saldo entre as receitas e as despesas. E só o governo federal é responsável por quase 9 bilhões de reais do rombo. Nesse acumulado de 12 meses até julho, o setor público registra números ainda piores, chegando a um déficit de 257 bilhões de reais, valor que corresponde a 2,29% do PIB. Já a dívida bruta do governo corresponde a 8,8 trilhões de reais. Tede Tatu Mota trouxe, inclusive, essa projeção há pouco. Você, Cristiano Beraldo, dívida bruta do governo chegando a 8,8 trilhões e a cada mês a gente traz uma atualização, né? A dívida pública aumentando, ou seja, o poder público gasta mais do que arrecada. Só que quando isso acontece de forma recorrente, isso se transforma em uma bola de neve, algo impagável. E aí o governo perde sua capacidade de investir, de crescer, de progredir. Mas tem um aspecto que para mim é pior até do que isso, Canhoto, que é o seguinte, é dívida para quê? O que estamos fazendo com o dinheiro do governo? Porque a dívida, se você contrai dívida para fazer investimentos que viabilizam o aumento da atividade econômica, se você contrai dívidas num ambiente em que se fez uma reforma administrativa para tornar o Estado mais eficiente, que se fez uma reforma trabalhista para que o emprego custe menos, se tem uma política tributária, uma regra tributária clara, onde a Receita Federal atue em parceria com o contribuinte, ao invés de enxergar o contribuinte como um malfeitor por definição, alguém que está ali sempre pronto para quebrar as regras. Se a gente tivesse esse Brasil, a dívida poderia ser positiva, porque ela ia financiar o crescimento do Brasil. Com o aumento da atividade econômica, seria possível pagar as dívidas e depois consolidar um processo de crescimento robusto no longo prazo. Só que não é isso que a gente vê. Nós vemos uma dívida crescente para um Estado ineficiente. Nós vemos uma dívida crescente para escolas que não conseguem oferecer uma infraestrutura minimamente decente aos jovens, que no mínimo consiga manter os jovens na escola, aprendendo, praticando esportes, interagindo num ambiente saudável. A gente vê a dívida crescendo, mas continua assistindo o caos nos hospitais Brasil afora. A gente vê a dívida crescendo, mas continua assistindo às mordomias que o poder público oferece àqueles que nada ou muito pouco produzem em favor da sociedade. Então não há nenhuma justiça. O governo adora bradar aí a sua preocupação com a justiça social, que é coisa mais injusta do que a população ter que trabalhar para pagar impostos e o dinheiro desses impostos ir cobrindo uma dívida que financia a incompetência e a ineficiência. Não há absolutamente nenhuma justiça social nisso, mas essa é a realidade do Brasil hoje. Então, meus amigos, conversem durante o jantar, agora, no final de semana, no almoço de sábado, no churrasco de domingo. Conversem sobre isso com seus familiares e amigos, porque sequer poderão usar a rede social para reclamar nesse final de semana. Você, Luiz Felipe Dávila, a notícia em destaque, setor público registrando um déficit primário de 21 bilhões de reais no mês de julho. Agora, se a gente contabiliza a dívida bruta total do governo federal, isso corresponde a uma monta de 8,8 trilhões de reais. Esses números são decorrentes do quê, hein, Luiz Felipe Dávila? É um governo que investe bem, contrai dívidas, está crescendo, está avançando e, por isso,
acaba acumulando essas dívidas ou não? É que gasta mal e por essa razão é que acumula esses valores suntuosos? Olha, Caniato, talvez a melhor forma de explicar para a nossa audiência o que significa isso, imagina só, hoje o Brasil deve 80% do que ele ganha. Imagina você ganha R$ 100, R$ 1.000 por mês. Só que desses 1.800 já é dívida. O que acontece? Você não consegue viver com 200. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir ao banco pedir dinheiro. Só que você vai um mês, você vai no segundo mês, no terceiro mês, aí o banco começa a ficar preocupado. Fala, bom, você não tem condição de pagar essa dívida. Todo mês você está vindo aqui pedir dinheiro. Está usando o limite do cheque especial. Como é que você vai sair dessa? Não vai. E aí o que acontece? A taxa de juro começa a aumentar porque o banco começa a apostar que você não tem capacidade de honrar sua dívida, que você vai ficar inadimplente. É o que está acontecendo com o Brasil. Por que essa dívida brutal? O Beraldo já fez a primeira explicação. Porque gastamos demais com despesa corrente sem melhorar a qualidade do serviço público. Aí você gasta demais. Quem que financia a nossa dívida? Os investidores. Os investidores vê o Brasil só a dívida crescendo, o que ele faz? Opa, para financiar a sua dívida, tem que pagar mais aí, tem que aumentar a taxa de juros aí, porque senão eu não vou comprar título do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, metade quase do valor que nós temos dessa dívida bruta pública é pagamento de juro. Aí não adianta reclamar com o juro está alto porque nós somos mal pagadores, ou seja, a dívida cresce muito mais do que você ganha e, portanto, o prêmio a ser pago é aumentar a taxa de juros. Depois está a questão do câmbio que a gente já discutiu. A instabilidade, imprevisibilidade política faz com que a volatilidade do país cresça e, portanto, aumenta a taxa de juros, que também impacta as contas do governo. E depois, a dificuldade que esse governo tem para reduzir despesa do Estado. Então, o que acontece? Você está gastando muito, não mostra disposição para cortar os seus gastos, continua indo ao banco, que é o mercado, tomar dinheiro e cada vez a taxa de juros sobe mais e a dívida bruta só vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí, Caniato, você trouxe uma informação muito importante. Isso impacta como na vida do cidadão? Principalmente na péssima qualidade do serviço público e, segundo, na queda brutal do investimento. Nos últimos 30 anos, o investimento público no Brasil caiu de 16% do PIB para 2% do PIB. O menor índice de investimento público da história do Brasil. Por quê? Porque a gente está queimando dinheiro com esses gastos correntes do setor público. Esse é um caminho que só leva o Brasil para o fundo do buraco. Não tem como nós retomarmos o crescimento econômico sustentável, não tem como recuperar a capacidade de investimento se nós não fizermos a lição de casa. Cortar despesa pública, fazer as reformas importantes e entender que o setor privado é parceiro e criador de emprego e não somente a vaca leiteira para pagar as despesas do Estado brasileiro. Pois é, vou passar para o Roberto Mota. Mota, não é uma notícia que surgiu agora, né? Não é uma novidade. Não ficamos surpresos, né, quando a gente traz esse destaque. Eu me lembro, criança, adolescente, assistia aos jornais e já acompanhava esse tipo de notícia, enfim, do endividamento do Brasil, Estado inchado, que gasta muito, que não faz a lição de casa, como disse o Luiz Felipe Dávila, não corta na própria carne, enfim, o resultado, dívida bruta do governo beirando os 9 trilhões de reais, Roberto Mota. Não é novidade, Caniato. Infelizmente não é novidade, mas é um problema que piora a cada dia, porque a dívida vai ficando maior. A dívida de 8,8 trilhões já é equivalente a 80% do PIB do Brasil. 80% de tudo que os brasileiros produzem em um ano. Para lembrar aqui, o orçamento do governo federal é de 5 trilhões e meio. E nesse orçamento, metade, 2 trilhões e meio, vão para pagar os juros e a amortização da dívida. Então, metade do orçamento do governo federal vai para isso. O que causa essa dívida?
o déficit. E o que é o déficit? O déficit é quando o Estado brasileiro gasta mais do que arrecada. É uma situação insustentável, como todo o responsável por uma família sabe. Quando a sua família gasta mais do que você ganha, o resultado é um desastre. E quando é que o Estado brasileiro gasta mais do que arrecada? Sempre. Porque aqui impera essa crença de que gasto é vida. É uma frase linda, mas a vida, no caso, é para eles. Para nós, só sobram impostos, inflação e pobreza. Pois é, você, Cristiano Beraldo, quer arrematar a reflexão sobre essa notícia, Beraldo? Porque eu fico pensando também no exercício do cidadão em um momento de campanha eleitoral do eleitor, né? Quando acaba se deparando com, enfim, propostas, ideias mirabolantes. Como que o cidadão precisa refletir sobre uma proposta que geraria muitos gastos para uma prefeitura específica? Não vou determinar qual, mas, enfim, parece, em um primeiro momento, uma proposta maravilhosa. Só que aquilo vai pesar demais no orçamento daquela cidade, ou poderia ser de um estado, ou mesmo de um país. Como o cidadão pode refletir sobre determinada proposta que vai gerar um custo absurdo, mas ele não tem certeza se aquilo vai retornar de alguma maneira, se aquele investimento é sustentável, Beraldo? Ele não pode refletir, Caniato, porque foi sendo, ano a ano, década após década, foi sendo tirado da população brasileira a possibilidade de conectar os pontos. O Estado brasileiro, o caixa do Estado brasileiro, se tornou algo muito distante, como se ele fosse autossuficiente. A população foi ensinada a não fazer uma conexão direta daquilo que ela paga de imposto com o financiamento do Estado, que é para manter o cidadão longe. Essa história de ter o imposto por dentro, aquele negócio que você compra, nunca está claro exatamente quanto você paga de imposto, é justamente para não se ter noção do que sai do suor do rosto do trabalhador brasileiro, que diante do seu trabalho recebe uma remuneração e entrega de mão beijada para o governo ser incompetente e ineficiente. Então, como não há essa associação, o brasileiro, na verdade, ele ouve essas notícias, mas ele não reage. Ele ouve essas notícias, mas, em grande medida, ele vai e exerce o seu direito, o seu dever, no caso do Brasil, porque o voto é obrigatório, ele exerce esse dever não conectando uma coisa com a outra. Então, vem a ideia mais estapafúrdia do mundo, a pessoa fala uma coisa que não tem nenhuma condição de dar certo, que custa demais, que é inviável, mas aí o eleitor acha, esse aí está dizendo que é a favor do que eu acredito ou é contra o que eu acredito, questões ideológicas muitas vezes, ou enfim, pelos motivos mais estapafúrdios, ou eu não gosto de política, então eu vou votar nesse doido aqui mesmo, pronto. Mas só que tem consequência. A gente não pode mais viver nessa incapacidade de associar uma coisa ou outra. É justamente a partir da política feita pelos eleitos é que a gente terá mais ou menos saúde financeira nas contas públicas brasileiras. E se tivermos uma saúde financeira melhor, quem sabe assim as ruas por onde os carros e ônibus passam serão melhores, a calçada aonde você anda será melhor, a vida de um cadeirante que hoje tem que ir desviando de buraco, e aí tem árvore na calçada, não tem rampa nas esquinas, quem sabe a vida desse cadeirante será melhor, o hospital será melhor, a escola... Mas não, ninguém faz uma associação, todo mundo espera que as coisas sejam resolvidas por acaso, aí realmente fica muito difícil.